Olá IPCA, hoje é terça-feira, 5 de junho de 2012. Estamos juntos lendo a Bíblia há 114 dias e hoje começaremos a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Neste momento da vida de Paulo, que nós discutimos no vídeo de ontem, Paulo está preocupado em costurar a unidade da igreja cristã. Você sabe que Paulo lidou muito com esse problema de diferenças entre os judeus cristãos e os gentios cristãos. Os judeus cristãos em muitos momentos pressionaram gentios cristãos a se circuncidarem. Essa foi a causa do Concílio de Jerusalém. Esse foi o motivo da carta aos Gálatas. E havia sim uma certa separação entre os judeus e os gentios que não é boa, que não é verdadeira, que não é correta, mas que era sentida, que era fato. E o apóstolo Paulo então estava procurando ao mesmo tempo socorrer judeus cristãos empobrecidos por conta da perseguição que estavam em Jerusalém, mas também costurar a unidade da igreja. Os judeus costumavam valorizar muito a esmola como uma demonstração de piedade. Os ricos eram quem mais tinham condição de dar esmola, e isso faz todo sentido quando o jovem rico se recusa a seguir a Jesus e Jesus diz assim: dificilmente um rico pode entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam perplexos e dizem assim: então quem poderá ser salvo? Porque o rico era quem mais podia dar esmola e a esmola era muito valorizada no judaísmo. Paulo vai agora levar uma oferta, levar um socorro, entre aspas, levar uma esmola dos não-judeus para os judeus. Como você acha que isso seria recebido pelos judeus cristãos em Jerusalém? Como a maior evidência de que o povo de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, de Corinto, de todas as regiões por onde Paulo tinha passado, que não era judeu, na verdade eram irmãos na mesma fé em Cristo, e a grande evidência disso era a oferta que eles estavam enviando. Paulo está preocupado com isso. Paulo então está terminando de costurar essa unidade da igreja através da oferta, e ele está em Corinto, finzinho da terceira viagem missionária, e ele já começa a se preocupar com o seu próximo passo. Seu próximo passo é levar o evangelho para a Espanha, muito mais ao ocidente, porque ele já havia evangelizado todo o lado oriental do mar Mediterrâneo. Então, o que Paulo vai fazer? Ele vai pensar estrategicamente. Ele escreve para a igreja de Roma, que fica no meio do caminho para a Espanha, apresentando-se e procurando obter apoio daqueles irmãos para chegar até a Espanha. Ele não conhecia a igreja de Roma. Ele sabia da fé daqueles irmãos. É o que diz capítulo 1, verso 8. Em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Mas Paulo nunca havia estado lá. Capítulo 1, verso 13 diz: eu muitas vezes me propus ir até vocês, mas até agora fui impedido. E isso aqui é um dos grandes argumentos que temos para demonstrar que não foi o apóstolo Paulo que fundou esta igreja. Também não há nenhuma indicação de que Pedro a tenha fundado, porque Paulo teria mencionado a pessoa de Pedro aqui na carta e Pedro não é mencionado. Isso combate o argumento daqueles que pertencem à religião romana, entendendo que essa cidade tem o fundamento do primeiro dos papas, a igreja daquele local tenha sido fundada pelo apóstolo Pedro. Não há indicação disso. Pelo contrário, se você vasculha o texto de Atos capítulo 2, você vai ver que no dia de Pentecostes, quando foi gente de todos os lugares do mundo até Jerusalém, capítulo 2, verso 10 de Atos diz que havia romanos que estavam ali no Pentecostes, receberam o Espírito, entenderam que Jesus era o Cristo, foram batizados e quando retornaram para sua casa levaram essa mensagem, e essa mensagem deu a origem da igreja cristã em Roma. Essa era uma igreja conhecida, era uma igreja proclamada, para quem Paulo escreve para se apresentar. E se você vê a introdução da carta no capítulo 1, dos versos 1 a 7, você vê que Paulo se apresenta com bastante texto. Ele fala muito de si e no verso 5 do apostolado que ele recebeu. Isso porque ele era desconhecido daqueles irmãos. Se você pega uma carta que Paulo escreveu a irmãos que o conhecem muito bem e com quem eles têm uma relação muito tranquila, como é o caso da primeira carta aos Tessalonicenses, você vai ver que a apresentação de Paulo é muito sucinta. Um versículo ele já resolveu a sua apresentação. Mas aqui não. Paulo então se apresenta com todas as suas qualificações, porque ele não conhece aqueles irmãos, ele gostaria de tê-los conhecido anteriormente, mas não tinha oportunidade. Ele diz que é um apóstolo e mais para frente ele vai falar
que está pronto a pregar o evangelho em todo o mundo, vai dizer lá na frente que quer ir para a Espanha, e ele começa a dizer aqui então no verso 16 que ele quer pregar o evangelho no mundo inteiro porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo fala isso? Porque além de ele ter visitado igrejas de cidades e fundado igrejas nas cidades dos gregos, sempre havia um pouco de judeu ali, mas a quantidade de pessoas maior sempre era de gregos. Ele pregava o evangelho a gregos, ele levava socorro para os judeus cristãos e com isso mostrava uma unidade da igreja. Ele estava se dirigindo à igreja de Roma, e lá na igreja de Roma havia judeus que estiveram em Jerusalém no Pentecostes e levaram uma mensagem para lá. Mas havia gente que não era judeu e que tinha se tornado cristão lá em Roma também. E Paulo nos dá a indicação de que isso era assim em partes dessa epístola, como por exemplo lá no capítulo 14, verso 2 diz assim: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Isso claramente nos sugere de que tinha gente que seguia as leis dietéticas de Israel e tinha gente que não seguia. E que era para essas diferenças não causarem divisão na igreja. Como é que Paulo trabalha a união da igreja? Não só colhendo a oferta de gentios para levar para judeus, mas escrevendo para uma igreja onde tem gentios e judeus e dizendo assim: eu preciso da ajuda de vocês para pregar o evangelho lá longe, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo, do judeu e do grego também. Então Paulo vai tratar dessas coisas. Ele cita aqui um versículo que foi fundamental para a reforma protestante, de que o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Não é? Nós temos falado bastante disso. E então ele continua a expor a necessidade dessa pregação, tendo em vista que ele quer contar com o apoio da igreja de Roma para seguir adiante. Então ele fala que Deus está irado contra o mundo, porque Deus manifestou os seus atributos por meio das coisas que foram criadas, mas que os homens, apesar de terem esse conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, tornaram-se nulos nos seus raciocínios e começaram a mudar a glória de Deus, adorando a criatura, quadrúpedes, répteis, em lugar do Criador. E por causa disso, Deus entregou esses homens às ideias da sua mente, aos desejos fortes, essa palavra aqui se chama concupiscência, de seu próprio coração, e eles começaram inclusive a desonrar seus corpos entre si com as práticas sexuais condenáveis que são apresentadas aqui no capítulo 1 de Romanos. E porque eles desprezaram esse conhecimento de Deus, eles praticaram todo tipo de maldade, maldade essa que é listada a partir do verso 28 do capítulo 1. Até aqui então, o que é que Paulo está dizendo? Eu preciso da ajuda de vocês aí de Roma, judeus e gregos. Eu estou caminhando para levar uma oferta para Jerusalém, para judeus, oferta vinda de gregos. E vamos pensar bem, nós estamos falando de algo que é muito maior do que qualquer barreira étnica, qualquer barreira racial. Eu preciso ir levar o evangelho à Espanha e preciso da ajuda de vocês. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo, do judeu e do grego. Ajudem-me, porque eu não me envergonho do evangelho, e todo aquele que tiver fé vai ser justificado. Essa mensagem é urgente, porque Deus se manifestou por meio das coisas que foram criadas, mas a humanidade o rejeitou. E agora Deus, em consequência dessa rejeição, entregou os seres humanos a uma disposição mental reprovável. Eles estão desonrando seus corpos entre si, eles estão envolvidos em todo tipo de injustiça, malícia, avareza, maldade, e é urgente que a mensagem do Evangelho seja proclamada a essas pessoas. Posso contar com vocês? É disso que trata a carta aos Romanos. Paulo vai unir judeus e gentios que podiam estar enfrentando alguma dificuldade lá na igreja de Roma, dizendo no capítulo 2, que é o que nós vamos ver amanhã, que todo mundo, judeu e grego, está debaixo de condenação. Até que o auge desse argumento, lá no capítulo 3, vai ser aquele versículo que você conhece. Todos pecaram, não é? E carecem da glória de Deus. Então, nós vamos prosseguindo nessa leitura desta forma. Neste primeiro capítulo, a grande questão de Paulo é: a humanidade tem conhecimento de Deus na natureza,
mas rejeitou a Deus e está afastada de Deus, envolvida em diversos pecados. Eu preciso ir pregar o Evangelho. Vocês não me conhecem, mas eu sou um apóstolo. Aqui está aquilo que eu ensino e prego. Vou combater as calúnias daqueles que andaram dizendo coisas sobre mim. Quero o apoio de vocês para ir para lá. Posso contar com vocês? E por conta disso, então, meus irmãos, nós temos na carta de Romanos a exposição mais clara do Evangelho que Paulo fez de todas as suas epístolas, porque ele trata daquilo que ele está disposto a pregar, daquilo que ele tem a ensinar. É uma carta de um apóstolo incansável, de alguém que trabalhou pela unidade da igreja, de alguém que quer levar Jesus ao mundo inteiro, de alguém que está submetendo seus planos aos irmãos para pedir ajuda deles, e é por isso mesmo um dos maiores tesouros de todo o Novo Testamento, a carta que mais influenciou a reforma protestante em toda a história. Nós vamos prosseguir amanhã lendo o capítulo 2, e eu oro a Deus pedindo que essa leitura seja muito abençoada para você. Vamos falar com Deus? Senhor, nós te agradecemos pela leitura de hoje e te pedimos que o Senhor nos abençoe na compreensão desta carta. Abençoe este mundo que tanto carece da tua glória. Ajuda-nos a proclamar o Evangelho como Paulo fez, a este mundo que, embora tenha recebido o conhecimento do Senhor na revelação da natureza, te rejeita e está entregue a disposições de pensamento tão reprováveis. Dá-nos a graça de sermos arautos do Evangelho de Cristo, de apoiarmos missionários e de sermos conhecedores e divulgadores desta verdade que Paulo nos lembra aqui nesta carta. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.